Queremos, Espírito Santo, seguir a unção, queremos seguir a vontade de Deus. Por isso pedimos toda a tua força, toda a tua graça, para que uma vez formados, instruídos por ti mesmo, tenhamos condições de seguir a tua vontade até o fim. Pedimos também o auxílio e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, feliz de nos encontrar com todos nossos irmãos e irmãs comunitários de vida, de aliança, também aqueles que se juntam a nós por essa formação mensal a partir do compêndio de 2022, que espero que você tenha nas mãos para seguir essa formação do mês de março de 2022, que é como título, o fracasso do pecado nas nossas responsabilidades pessoais e coletivas. O fracasso do pecado. O pecado é sempre um fracasso, de um certo modo. Mas dentro de nossas responsabilidades pessoais e coletivas. É um tema muito importante. Mas antes de começar, eu quero agradecer com vocês também pelos bons frutos do festival do jovem que aconteceu, que reuniu 500 jovens em várias casas de nossa comunidade durante esses 4 dias. Então, é um grande motivo de agradecer ao Senhor e agradecer também todos que participaram de uma maneira ativa e com serviço nesse festival. E também para lembrar que começamos esse tempo da Quaresma com 40 dias de caminho que vamos fazer na oração, no jejum, na esmola, significa partilha, e de lembrar que nossa oração deve se consagrar a interceder para pedir o fim da guerra que provocou a Rússia. A Rússia declarou a guerra e invadiu a Ucrânia, e para pedir o fim dessa guerra que já são vários centenas e milhares de mortes e de pessoas deslocadas, e uma coisa muito grave na humanidade de hoje, na porta da Europa. E, bom, uma pequena consolação, eu fui feliz hoje de descobrir que o Brasil faz parte dos 141 países que decidir de votar no ONU, pedir o fim da guerra. Então, graças a Deus que não fazemos parte dos países que ficaram na neutralidade ou que se opõem ao fim da guerra. Bom, finalmente, o Brasil votou e pediu esse fim da guerra e a cessão do fogo, como se diz. Então, temos ocasião durante essa quaresma de interceder, de jejuar e de invocar o Senhor com súplica de fé. Então, voltamos ao nosso tema. Vamos ver 4 pequenos capítulos para ver esse tema do pecado pessoal e do pecado relacionado à vida social, do pecado coletivo. Mas é sempre bom de pensar que essa quaresma, como cada quaresma, é um deserto pelo amor de Deus, para restaurar nossa união com Deus. Não é uma coisa só de sacrifício e que aperta, e de exigência, de oferenda, para se sacrificar e renunciar. Não, o amor nos chama a viver essa dimensão. O amor verdadeiro, sinon é um amor passageiro e superficial. Mas o verdadeiro amor nos pede a amar também dentro do sofrimento e dentro das renúncias. E, bom, essa questão do pecado
não é fácil de fazer esse tipo de aprofundamento sobre o pecado, porque o primeiro que deve se examinar sou eu. Deveria me confessar antes, 3 minutos antes de começar. Né? Infelizmente, o padre chegou só nesse momento, mas para falar do pecado, somos todos envolvidos nessa dimensão, e o primeiro, aquele que deve dar essa formação. Né? E então, mas podemos ver que hoje, nessa introdução, podemos dizer, temos uma tendência a relativizar o pecado. Hein? Hoje, as pessoas vão dizer, eu fiz uma coisa errada. Hein? Eu comi um erro. Desculpa, mas foi um erro. Eu me enganei. Hein? Você sabe como eu, hein? Que temos a tendência a dizer, mas de confessar eu pequei é outra coisa. Porque o pecado implica fé. Implica fé. Mas hoje, a questão do pecado, as pessoas vão vos olhar, dizer, o que ele fala de quê? De uma coisa do passado. A questão do pecado na vida moral das pessoas de hoje se torna também relativizada. O que é o pecado? Ou, como Pilatos, quando o que é a verdade? Ele tinha a verdade em frente dele. Jesus em pessoa era a verdade. Então, é bom de aprofundar um pouco esse tema para verificar, em primeiro lugar, qual é nosso sentido do pecado em nossa vida. Mas não podemos fazer esse é o primeiro ponto. Aonde somos de nosso sentido do pecado? E eu citei essa palavra do Cântico dos Cânticos, contra mim desfrauda sua bandeira de amor. O pecado se revela com o amor. É o amor que nos revela o pecado. O sentido do pecado é porque o pecado precisa de nossa fé, porque não é só um simples erro. É uma coisa que vai ferir, que fere o coração do Pai, do coração do Pai Celeste. O pecado é isso. Não é só uma coisa errada, não é só um fracasso humano, acidente, mas o pecado é acidente, sim, mas que toca o amor do Pai. E a questão é isso. Não podemos olhar a questão da realidade do pecado sem a partir de um olhar de amor, finalmente. E a partir da paixão de Jesus Cristo, que se entregou por nós para assumir nossos pecados, nossas doenças, nossas faltas de liberdade. Ele assumiu na sua paixão a fim de nos salvar. Ele não deixou cada um de nós se salvar a si mesmo. Não, ele se ofereceu para nos salvar de quê? Da morte e do pecado. Somos salvos em Jesus Cristo pela sua paixão, da morte e do pecado, a fim que nós sejamos perdoados, libertos do pecado e com acesso à vida eterna. Isso que o Senhor realizou por nós. Então, é muito importante de poder reler essas coisas durante esse tempo da Quaresma. E eu me lembrei que nos anos 1999, 98, 99, antes do jubileu 2000, meu pai espiritual, o Padre Jacques, pregava quase um ano inteiro, pregou sobre a misericórdia. Ele pregava muito sobre a misericórdia. E um dia eu perguntei, Padre Jacques, por que você insiste lá nessa passagem do novo milênio, do ano 2000, por que você insiste tanto sobre a misericórdia? E ele me respondeu uma coisa que eu sempre não vou poder esquecer. Ele me respondeu, porque o mundo se torna mais duro, mais difícil. E na medida que o mundo se torna mais duro, o pecado se desenvolve mais, e o individualismo endurece as pessoas, vai precisar, no século que vem, será necessário de misericórdia. Vai precisar muito da misericórdia divina.
porque a humanidade se endurece. Bom, então eu recebi isso, mas eu acho que podemos ver nesses dias, porque não foi programado, hein, esse ensino lá, que cai nesse momento do início dessa guerra, né, que hoje recebemos notícia que o ministro da Rússia está ameaçando que se as medidas comerciais e econômicas continuam, ele vai provocar as armas nucleares. Então, uma dureza desse tempo que vivemos e que parece que esquecemos a Segunda Guerra Mundial. Que eu sou um produto da Segunda Guerra Mundial, eu nasci 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi preso 5 anos na Alemanha. 5 anos. E quando ele voltou, minha mãe fez uma depressão de vários anos para digerir toda essa aprovação. Parece que nós esquecemos uma nova guerra que está se provocando nesse momento. Então, esse mundo que vivemos se endurece. Jesus dizia no Evangelho, a caridade irá se resfriando, vai se resfriar. Então, é bom de poder aprofundar qual é minha parte. Qual é minha parte? Porque cada de nós vive uma guerra interior. Qual é essa guerra interior? A guerra contra o vizinho, contra o teu irmão de quarto, contra teu responsável de comunidade? Não. A guerra que você vive é a guerra contra o vosso, o meu pecado. O combate que temos a viver não é porque somos cristãos. Mesmo os pagãos devem fazer essa guerra, a guerra contra o mal que passa em mim. O cardeal Journet dizia, onde passa a fronteira entre bem e o mal? Ela passa em cada de nossos corações. A guerra não é lá na Ucrânia só. A guerra é minha família, a guerra é perto de mim, a guerra é nessa irritação, colère e reação de pecado, e ela passa em mim, ela está em mim. Então é isso que vamos aprofundar. Papa Pio XII, há século atrás, dizia o pecado do século XX é a perda do sentido do pecado. A perda do sentido do pecado. Ele dizia isso há século atrás, mas podemos continuar. E São João Paulo II dizia, esta perda vai de par com a perda do sentido de Deus. Se perdemos o sentido de Deus, vamos perder o sentido do pecado. Ah oui, com certeza. E se nós nos afastamos de uma forte vida espiritual, se nos afastamos de uma prática de vida comunitária, de vida eclesial, vamos perder o sentido de Deus e o sentido do pecado. E então, como vamos lutar? Como vamos lutar ignorando o inimigo que é a mim? Podemos ler, bem-vindo Caetano, que será meu leitor. Na realidade, Deus é a origem e o fim supremo do homem, e este leva consigo um germe divino. Por isso, é a realidade de Deus que desvenda e ilumina o mistério do homem. É inútil, pois, esperar que ganhe consistência um sentido do pecado, no que respeita ao homem e aos valores humanos, quando falta o sentido da ofensa cometida contra Deus, isto é, o verdadeiro sentido do pecado. Então, cada pessoa humana tem consigo um germe divino, germe de eternidade. Ninguém de nós inventa o relacionamento com Deus, né? A ideia da eternidade. Cada de nós tem um sentido de eternidade, porque somos criados justamente à imagem e semelhança de Deus, para justamente que sejamos
feito por essa vida eterna. E então, vamos ver o que é esse sentido do pecado. E podemos ver, por exemplo, eu me lembro uma vez uma pessoa, eu relatei essa frase lá sem explicar, uma pessoa que dizia, mas meu pecado foi tão grave para precisar da cruz de Jesus, para me salvar do pecado. Meu pecado, então, foi tão grave que precisou da paixão de Jesus Cristo. Porque se tinhas único homem na terra, Jesus Cristo seria oferecido na cruz por esse homem. Mostra que o pecado é uma coisa grave, que precisou, que necessitou para fazer a justiça, uma expiação de justiça diante de Deus, que Jesus morre por mim. Pois reconhece, como diz o Salmo 51, minhas transgressões, e diante de mim está sempre meu pecado. O salmista, esse Salmo 51 é atribuído a Davi, uma vez que ele pecou com Betsabé, você se lembra dessa história, e que ele se reconhecia pecador. Então, a tradição judaica atribui esse salmo a Davi depois de seu pecado de adultério. Mas ele diz, ok, uma coisa importante, meu pecado está sempre diante de mim. Normalmente, cada um de nós deveria dizer essa palavra, sabendo, eu conheço meu pecado. Não são 1, 2, 3, 4, não. Normalmente, não são 36, não. Meu pecado, eu o conheço. Eu acho que esse tempo da quaresma vai nos ajudar, vai ajudar cada um de nós a bem reconhecer qual é minha luta, onde está a fronte da guerra que eu devo lutar. Meu pecado eu conheço, com o Salmo 51. E isso deveria nos acalmar quando dizemos, se diz aqui no Brasil, pecado de estimação. Na France, se diz pecado mignon, como filet mignon. É terrível de poder dizer esse tipo de recuperação, mas não podemos dizer, porque o pecado é um mal. Ele faz parte das forças do mal. Como podemos dizer um pecado de estimação? E devemos bem clarificar isso em nossa consciência. O último ponto será sobre a questão da formação da consciência. E então, para continuar, eu escrevi dentro dessa formação que os pecados pequenos, veniais, se diz, pecados veniais, pode se tornar um grande pecado. Então, cuidado com isso, porque mesmo os pequenos pecados acumulados, permitidos, numa certa permissividade de nossa parte, os pecados aceitos e acumulados podem se tornar pecados graves. E podemos pensar em situação, por exemplo, como o apóstolo Judas. Judas Iscariote, o apóstolo, ele decidiu de trair Jesus, de entregar Jesus. Mas não acontecia dia por outro. Não acontecia que de uma maneira compulsiva ele vai entregar Jesus da manhã até a noite, não. Com certeza ele não era claro, não era justo, não era verdadeiro. E São João Evangelista, em João 12, 6, já no seu evangelho vai dizer que ele não tinha muito amor dos pobres, mas ele amava o dinheiro. Ele vai dizer essa frase que João Evangelista talvez tinha dúvidas sobre esse apóstolo, mas é um problema para uma pessoa que é chamada a ser apóstolo, uma pessoa que ele fazia parte dos 12. Ele finalmente acumulou uma certa
como se diz, não correspondência, incoerência com sua vocação. Porque finalmente acumulou várias situações injustas de pecado. Várias situações de pecado que se tornou um pecado grave. Segundo ponto que eu quero sublinhar, é que colocamos aqui no compêndio, todo concorre pelo bem de quem ama Deus. Você conhece essa linda palavra, eu acho que é uma das minhas preferidas, de Romanos 8:28. Todo concorre para o bem daqueles que amam Deus. E juntamos essa citação conhecida de Santo Agostinho, que diz, até mesmo os pecados. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os pecados deles, como é atribuído a Santo Agostinho. Bom, mas devemos prestar atenção com essa palavra de Santo Agostinho e vamos aprofundar um pouco se realmente ele falou disso, porque se dizemos isso, podemos dizer, então, podemos pecar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, todo concorre ao bem daquele que ama a Deus e que continua a pecar. Então, finalmente, é um abuso da bondade de Deus. Se acreditamos desse jeito a palavra de São Paulo, também a palavra de Santo Agostinho, vamos ser autorizados a pecar. Se é assim, então, se tudo acaba bem, então podemos incluir de um lado o Espírito Santo e do outro lado o Espírito do mundo. E pouco importa, no final, Deus vai saber. Isso é uma permissividade grave, uma permissividade moral e teológica grave. Então, vamos ver, porque quando Santo Agostinho falou disso, ele não tinha um compromisso nenhum com o mal. Ele não queria dizer isso. Ele queria sublinhar a beleza da misericórdia. E vamos ver que Deus pode depois utilizar o mal para fazer aumentar o bem, mas de dizer que finalmente o mal seria bom, não, é impossível de dizer isso. Eu me lembro, foi em novembro último, foi o 6 de novembro de 2021, o presidente da Conferência Episcopal na França, com situações de abuso durante 70 anos, de 1950 a 2020, eles fizeram uma pesquisa de não sei quantos milhares de pessoas que foram abusadas com pessoas da igreja. Então, não somente os padres, mas seminaristas, bispos, catequistas, leigos. E foi terrível, foi um terremoto, essa crise de como se diz, de abuso de menores, podemos dizer assim. E eu me lembro o presidente da Conferência Episcopal dizendo, Senhor, perdoe-nos de tomar tua misericórdia de confundir tua misericórdia com uma tolerância do mal. Confundemos a tua misericórdia com a tolerância do mal. A misericórdia não é uma tolerância do mal. Eu não vamos ver o mal. Não pode ser. E então, você percebe, a questão moral atrás, não podemos... Claro que toda situação nos chama à misericórdia, mas, ao mesmo tempo, devemos ter consciência da gravidade que o mal pode provocar, que se chama a justiça diante de Deus. A misericórdia não elimina a justiça. A justiça se prolonga da misericórdia, mas não tem também verdadeira misericórdia sem a justiça. E então, o pecado, eu escrevi assim, não pode ser um agente ativo da salvação. O pecado não pode fazer parte como uma virtude. O pecado é o contrário, é um mal. E o pecado é sempre destruidor do que é bom. O pecado destrói o que é bom. E isso se chama um mal. Vamos ler
Santo Agostinho agora, que diz: Quando culpamos as falhas, não podemos denunciá-las sem ter pensado nelas. Mas, como já dissemos, apenas o pensamento do mal, que leva ao consentimento, é declarado culpado. Então, o pensamento do mal não é necessariamente um pecado. Você pode pensar o mal e pode ser uma tentação, mas o mal se declara quando ele é consentido. É a diferença que vamos ler depois. Santo Agostinho vai precisar na cidade de Deus, outra citação. Ninguém procure, pois, a causa eficiente da vontade má, porque essa causa não é eficiente, mas sim deficiente. A vontade má não é uma eficiência, mas uma deficiência. Voilà, a má vontade é ela que provoca o pecado. É um consentimento ao mal. A vontade má, se diz. A vontade que é envolvida com o mal é ela que decide. Ou ela vai se abster, ou ela vai entrar no pecado. Esse consentimento da vontade maligna que provoca o pecado. Pode continuar. De fato, separar-se daquele que é no mais alto grau para se voltar para o que tem menos ser é começar a ter uma vontade má. Querer, portanto, descobrir uma causa desta defecção quando ela é, como disse, não é eficiente, mas deficiente. É como se quisesse ver as trevas e ouvir o silêncio. São duas coisas que conhecemos, mas nenhuma pelos olhos, nem a outra pelos ouvidos. Não na substância, mas na privação da substância. Voilà. Santo Agostinho vai sublinhar isso, vamos ver depois. O mal é uma privação da substância, é uma privação do ser. O mal é a privação do ser. A pessoa que cultiva um pecado, ela se impede a totalidade de seu ser, se podemos dizer. Ela vai provocar um buraco de seu ser. O mal é sempre uma ausência de bem. Sempre, segundo Santo Agostinho. É importante de bem considerar isso, num plano filosófico e num plano de teologia moral. É bom de pensar e de aprofundar esse tipo de coisas para depois poder se confessar, porque senão vamos se confessar de uma maneira automática sem fazer funcionar a consciência. Mas o mal e o pecado em nós devemos denunciar e deplorar, porque ele é perverso, destruidor, ele destrói, ele desconstrói o que foi construído, ele desune o que foi unido. O mal é sempre desfazendo o bem, desfazendo o ser. É uma ausência de ser. E Santo Agostinho não vai só falar de uma privação do bem, o mal não é só uma privação do bem, são quatro efeitos do mal, segundo Santo Agostinho. Então, é por isso que é importante de comentar Santo Agostinho de um lado e do outro lado, quando ele diz tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus, mesmo o pecado dele, ele vai dizer quatro efeitos do mal, do pecado em cada um de nós. O mal é uma privação, primeiro. O mal, você tem isso, página 159. O mal é uma privação de bem. Segundo, o mal é como um parasita do ser, em relação com o vosso ser, é um parasita, como um vírus, uma bactéria, um parasita. Outra coisa com o mal é uma perversão da vontade. O mal como perversão de minha vontade. Minha vontade é torta por causa do pecado. Eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Eu não quero fazer o mal, eu não consigo fazer o bem. Você conhece essa palavra de Romanos 7. E quarta
quarta verificação, Santo Agostinho, ele fez uma experiência interessante para bem explicar esses 4 efeitos do mal em nós, e ele provoca um conflito de interesse em nós. É interessante, esses 4 efeitos do mal em nós, do pecado. Você vai poder abrir essa página antes de vos confessar. Eu acho que vocês vão encontrar matéria para a vossa confissão. E São Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,10, a raiz de todos os males na pessoa humana, o que é engraçado, é uma surpresa. Quando eu vi isso a primeira vez, eu disse, mas é estranho. A raiz de todos os males na pessoa humana é o amor ao dinheiro. Bom, meu Deus, eu não sabia que eu era tão apegado ao dinheiro. Não, mas para mim foi um choque de ler isso, hein? Porque, bom, eu não pensava que somos tão interessados. Vamos ler. O termo deve ser entendido de todas as coisas desejadas com imoderação. Voilà, ele explica melhor. Isso deve ser entendido como todas as coisas desejadas com imoderação, sem equilíbrio. As paixões, a cupidez, se diz? Cupidez? Avareza, eu, possuir, desejar, cobiça, concupiscência, tudo que é explicado com Agostinho aqui. Enfim, encontra-se a cobiça em tudo que alguém quer, além do que lhe é suficiente. Tal cobiça é cupidez, e a cupidez é uma vontade desregrada. Logo, é a vontade desregrada a causa de todos os males. E então, não podemos pensar que o mal em mim, o pecado que se provoca em mim, é uma fatalidade. São várias pessoas que vão dizer, mas era noite, se passou entre 1h e 2h da manhã, e saímos de uma festa onde bebemos, não sei o quê. Então, como para fazer uma certa fatalidade? Não pode ser assim. Mostra a tua fraqueza, mostra a minha fraqueza. Não vai justificar e explicar coisa para buscar uma indulgência humana. E podemos ver também que muitas vezes a graça de Deus nos alerta. E podemos recusar essa graça. Ou rejeitar a possibilidade da graça. Na página 160. Podemos rejeitar a possibilidade da graça. Porque Deus vem sempre dizer, não faz isso. Você tem força, você tem coragem para poder lutar, para dizer não. Mas, alguma vez, nossa cumplicidade com o mal vai até rejeitar a possibilidade da graça. Então, depois podemos ver com Santo Agostinho nas Confissões de uma pedagogia do mal que Deus vai utilizar na sua providência. Bom, vamos tentar de ver o que significa. Deus pode se utilizar e exercer uma pedagogia como instrumento de sua providência e de sua misericórdia. Deus tem sempre inspirações geniais. Ele vai tentar, ele vai dar sua bênção e seu bem, sobretudo se o pecador se arrepende e se ele entra numa postura de humildade. Deus vai buscar como nos ajudar a sair dessa fatalidade do mal. Podemos ler? Tu usavas do erro de todos os que me coagiam a estudar para minha utilidade. Voilà. Tu usava do erro para minha utilidade. Especialmente no tratado
de catequese de Sant'Agostino que se chama Enchiridion no grego, ou Enziridion, depende da pronúncia. Ele vai dizer também essa palavra interessante. Deus onipotente, sendo sumamente bom, jamais permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras, se não fosse suficientemente poderoso e bom, a ponto de tirar do próprio mal o bem. Voilà, e você pode sublinhar, porque é essa palavra que Sant'Agostino cita, ele é tão poderoso, suficientemente poderoso e bom, a ponto de tirar do próprio mal um bem. Então, isso que é importante a sublinhar, sem fazer excesso de abuso de misericórdia. Mas ele não diz que Deus tira o bem do mal. Cuidado com esse tipo de coisas que são os atalhos. Deus tira o bem do mal. Não. O bem é bem, o mal é o mal. Mas ele faz o bem a partir do mal que pode acontecer. Ele vai fazer um bem maior, mesmo em situação de mal. E podemos pensar, quando vimos essas imagens da Ucrânia, da destruição de casas, de estruturas que são destruídas, mas como vai acontecer? Como o povo vai se recuperar dessa coisa? Porque hoje, com as armas que são enviadas, como eles vão reconstruir? E como Deus vai utilizar sua bondade, seu amor vencedor, para dar a esse povo uma maior chance. Como será possível? Então, tudo isso deve fazer parte de nossa meditação de Quaresma. São Basílio, no século IV, página 161, demonstra também a grandeza da bondade de Deus. Ele escreveu seu tratado, a página 162, ele escreveu tratado que diz: Deus não é o autor dos males. Deus não é o autor dos males. Deus não é o autor da guerra, com certeza. Deus não é o autor do teu pecado e do mal que você pode fazer. Não, não é Deus que é autor. São Basílio vai, como Santo Agostinho, dizer coisas interessantes. Ele vai falar de uma certa utilidade do mal, mas você deve bem interpretar, num bom sentido, uma certa utilidade do mal, o mal como pedagogia de crescimento para o bem. Uma pessoa que vai apanhar vai querer crescer pelo bem depois, porque ela diz: meu Deus, eu apanhei, eu passei 10 anos na prisão, ou 5 anos na prisão, então eu acho que agora eu vou crescer pela outra coisa. O mal como pedagogia de crescimento para o bem e o mal como terapia para o pecador. Alguma vez devemos sofrer coisa sem saber que é uma terapia, talvez por minha família, talvez por mim mesmo, talvez, justamente, são sofrimentos redentores. Redentores, é São João da Cruz que fala disso. São noites escuras que são noites de redenção. Você não sabe porquê, mas você vive uma noite de redenção. Por exemplo, nosso bispo Garante, que foi acusado com as acusações, Dom Alberto. Bom, meu Deus, mas ele poderia se perguntar, mas por quê? Por que Deus permite que eu viva isso? E talvez será por 1, 10, 15, 100, 1000 pessoas, como uma participação da redenção de Cristo. Não é uma redenção sem Cristo, mas uma união ao sofrimento de Cristo por a redenção de uma pessoa, de uma família, quem sabe? Não sabemos. Não sabemos. E então, essa dimensão de pedagogia que fala São Basílio, que abre uma certa porta e ele vai fazer a distinção entre mal individual, que diz respeito a uma pessoa, e o mal coletivo. Uma outra distinção,
um mal aparente, tem um mal que pode ser aparente, o que os outros podem ver, mas também tem o mal real. Quem pode saber o mal real? Só Deus pode saber a importância, a coisa grave que pode acontecer. Os homens vão alguma vez fazer declaração, vão acusar, não sei o quê, coisas que são completamente aparentes, e outra coisa grave que não vão perceber, né? Porque nós somos limitados. Só Deus é justo, né? Vamos ler São Basílio, agora, que corresponde muito bem com Santo Agostinho. Não suponhamos que Deus é a causa da existência do mal, nem imaginemos que o mal tem uma substância própria, uma hipostasis. A perversidade não subsiste como se fosse algo vivo, a sua substância, ousia. Nunca será colocada diante dos olhos como uma realmente existente, pois o mal é a privação do bem. Bom, ele corresponde completamente, hein, a Santo Agostinho, quase a mesma época, hein? Pode continuar? Agora, cada um dos nossos males é nos infligido por um mestre sábio e bom, a fim de nos ser útil. O médico é bom, mesmo se inflige dor e sofrimento ao corpo. É a doença que combate, não o doente. Da mesma forma, Deus é bom, providenciando a salvação do todo através do castigo das partes. Não se culpa o médico quando ele amputa, cauteriza ou mutila o corpo. Pelo contrário, recompensamo-lo, chamamo-no nosso Salvador, porque ele confinou a doença a uma parte antes de se espalhar a todo o corpo. Voilà, alguma vez precisa de uma cirurgia forte para que a doença se espalhe em todo o corpo, né? Então, alguma vez é bom que esse mal seja alertado, cortado a um certo momento, porque senão o que vai acontecer, né? Então, bom, essa pedagogia que alguma vez escapa à nossa consciência e ao nosso controle. Eu vou tentar de fazer mais rápido, porque eu vejo que a hora avança. E agora, terceiro ponto, a dimensão coletiva do pecado. Não somente temos uma responsabilidade pessoal em relação diante de Deus que nos ama, em relação com o mal, nossa concupiscência e cumplicidade com o mal, mas agora a dimensão coletiva do pecado, porque tem uma repercussão social, né? O pecado nunca é só pessoal, ele é sempre social. E podemos se confessar também pensando nisso, né? Eu vou me confessar pensando que eu fiz uma coisa que, sem que os outros percebam, mas eu atingi o amor da comunidade, eu atingi o coração de meus irmãos que eu amo, de minha família, talvez. Finalmente, o pecado tem sempre ondas sociais. E vamos ler o que diz São João Paulo II. Agora vamos sair dos padres da Igreja e pular na dimensão da doutrina social de São João Paulo II. São João Paulo II foi um papa social, muito social. Quando falamos que o Papa Francisco exagera, ele é muito social, São João Paulo II foi bem mais que ele ainda. Então, vamos ler o que diz São João Paulo II. A Igreja, quando fala de situações de pecado ou denuncia como pecados sociais certas situações ou certos comportamentos coletivos de grupos sociais, mais ou menos vastos, ou até mesmo de nações inteiras e blocos de nações, sabe e proclama que tais casos de pecado social são o fruto, a acumulação e a concentração de muitos pecados pessoais. Como o Papa João Paulo II afirma, os pecados dos indivíduos
consolidam aquelas formas de pecado social que são precisamente fruto da acumulação de muitas culpas pessoais. Então, você imagina como é importante isso, hein? Meu pecado participa finalmente a uma certa destruição desse mundo também. Meu Deus, como eu podia imaginar isso? Hein? Tem uma palavra famosa em português, não sei se é conhecida também, hein, Padre João. Uma alma que se eleva o mundo. Hein? Não sei se é conhecida em português. Mas podemos dizer o contrário. Uma alma que vem a cair no pecado arrasta o mundo no pecado. Temos uma ligação com o corpo humano, não somente o corpo místico dos cristãos, mas o corpo da humanidade. Né? Então, como o meu pecado pessoal pode ter repercussões sociais, por exemplo, quando não é visível, meu pecado é muito íntimo, ninguém pode saber. Então, vamos ler São João Paulo II de novo. Você tem todas as referências também embaixo da página. E nós sabíamos, quando escrevemos isso no ano passado, que vai cair nesse momento do pecado da guerra atual. Tem uma ressonância muito forte de pensar um pecado coletivo, de participar ou concordar com uma guerra ou de lutar contra essa guerra. Podemos ler. É também verdade que o pecado pessoal tem sempre um valor social. Enquanto ofende a Deus e prejudica a si mesmo, o pecador torna-se também responsável pelo mau testemunho e pelas influências negativas ligadas ao seu comportamento. Mesmo quando o pecado é interior, produz em todo caso um agravamento da condição humana e constitui uma diminuição daquele contributo que todo homem é chamado a dar ao progresso espiritual da comunidade humana. Então você percebe, cada palavra é bem precisa, é bem pesada, bem calculada, bem justa, para bem explicar depois, contudo. Contudo, é um fato incontestável, como várias vezes tive ocasião de reafirmar, que a interdependência dos sistemas sociais, econômicos e políticos cria no mundo de hoje múltiplas estruturas de pecado. Existe uma tremenda força de atração do mal, que faz julgar normais e inevitáveis muitas atitudes. Então, em várias estruturas, política, econômica, talvez essas duas estruturas são mais vulneráveis, porque o dinheiro, a política e o poder, o mundo da cultura também, da pornografia, esse tipo de coisas, mas tem outros pecados também graves. A bioética, quando os países devem votar leis para dizer o aborto é possível depois de alguns meses, não sei o quê. Bom, são pecados coletivos que nós, cuidado de não participar, e de dizer, não, eu não posso concordar. E a minha consciência, eu não posso votar por essa lei e por esse governo que vai votar esse tipo de lei. E isso é muito importante de ter uma consciência aberta. Depois, o compêndio da doutrina social. Vamos ler agora, página 164. Eu vou pular algumas citações para não pesar, porque já faz 45 minutos. Alguns pecados, ademais, constituem pelo próprio objeto uma agressão direta ao próximo. Tais pecados, em particular, se qualificam como pecados sociais. É igualmente social todo o pecado cometido contra a justiça, quer nas relações de pessoa a pessoa, quer nas da pessoa com a comunidade, quer ainda nas da comunidade com a pessoa. É social todo o pecado contra os direitos da pessoa humana,
a começar pelo direito à vida, incluindo a do nascituro, ou contra a integridade física de alguém. Todo o pecado contra a liberdade de outrem, especialmente contra a suprema liberdade de crer em Deus e de adorá-lo. Todo o pecado contra a dignidade e a honra do próximo. Social é todo o pecado contra o bem comum e contra as suas exigências, em toda a ampla esfera dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Enfim, é social aquele pecado que diz respeito às relações entre as várias comunidades humanas. Estas relações nem sempre estão em sintonia com o desígnio de Deus, que quer no mundo justiça, liberdade e paz entre os indivíduos, os grupos, os povos. Então, o Papa São João Paulo II explica muito bem essa questão do pecado coletivo, de estrutura de pecado. Ele não fala de pecado pessoal, mas de estruturas de pecado. É impressionante de ver isso. Isso é completamente novo na teologia moral da Igreja, essa dimensão explícita de estrutura de pecado. Depois ele vai falar dos povos que são desorientados, de grupos que podem ser marcados já pela miséria e que, bom, porque acontece muitas vezes que, por exemplo, um país pobre como na África, já são marcados pela miséria, das doenças, da malária e tem ainda, se junta nesse peso da miséria, corrupção dos governos, esse tipo de coisa. Então, como fazer nesse caso? Como reagir? Então, você tem isso na página 165 e até 166, mas eu quero passar diretamente agora no último pequeno capítulo sobre a necessidade de formar as consciências para uma responsabilidade pessoal de cada um de nós e também em vista da responsabilidade coletiva de formar as consciências. Espero que esse empenho e contribua. É lá que precisa de nossa conversão. E o tempo da Quaresma é um tempo necessário para pedir uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma conversão do comportamento, de renunciar às mentiras, renunciar a tudo que é dissimulação, esse tipo de coisa, para crescer justamente numa vida moral e social, em comunidade, em particular. É um bom laboratório por nós, que vivemos em comunidade. Eu me lembro quando eu vivia no mundo, voltamos do trabalho, fechamos a porta do apartamento, na residência, e até o dia seguinte, para sair de novo. Bom, não tinha muitas pessoas a encontrar durante a noite, então não precisava de pedir perdão de qualquer coisa. Em comunidade de vida é outra coisa, Sabemos que se eu não perdoei ou não pedi perdão a meu irmão, daqui uma hora eu vou encontrar ele, ou antes de dormir ou amanhã eu vou encontrar ele. Então, é um laboratório porque nos empurra a essa conversão, essa humildade, e essa consciência que eu posso, sem querer, alguma vez, machucar ou ser desagradável a meu irmão. Vamos ler a penúltima citação de João Paulo II, na página 167. Promover uma autêntica metanoia. Promover uma autêntica metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade que contribua para a criação de estruturas mais justas e mais humanas, em proveito do bem comum. Voilà. Então, promover uma autêntica metanoia é uma graça que podemos pedir durante esse tempo da Quaresma. E, para concluir, o magistério do Papa Francisco, que também é a partir da encíclica Laudato Si, vamos ler duas. A primeira, nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos, em relação com a ecologia. Esses 2 últimos séculos maltratamos
nossa casa comum, diz o Papa Francisco. Ele está denunciando uma situação de negligência com a criação. É um pecado. Contra a ecologia é um pecado. É verdade. Devemos agora incluir também, os padres que vão confessar vão receber novos penitentes de pessoas que não respeitaram a criação, simplesmente. Bom, e vamos ler, Papa Francisco. O pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição, nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, no abandono dos mais frágeis, nos ataques contra a natureza. Voilà, a guerra não é natural. A guerra é um ataque contra a criação dos homens. São civis, são crianças que estão sofrendo. É um pecado grave, é um mal grave. E nós sabíamos, quando preparamos essa formação, que teria esse contexto. Se dissermos, como diz São João, primeira carta de João, primeiro capítulo, versículo 8, se dissermos não temos pecado, enganamos nós e a verdade não está em nós. Nós somos verdadeiros. Então, vamos talvez concluir com esse Salmo 51 para receber e pedir durante essa quaresma essa consciência do mal e de minha participação no mal e do pecado, mesmo se eu não quero alguma vez, as forças do mal podem ser fortes em nós, e de poder pedir a Deus essa graça de sua misericórdia por cada um de nós e também por nosso mundo em qual vivemos, porque significa que são também pecados coletivos. Talvez muitos de nós não tinham consciência nesse ponto até hoje, mas agora é muito importante de abrir os olhos e de reconhecer que devemos também pedir perdão, não somente por nós, mas também, como dizia Jesus no Evangelho, pedir perdão por nossa geração. Nossa geração. Jesus tratava sua geração de adúltera, geração má e adúltera. Bom, qual é o pecado de nossa geração? Eu acho que essa questão, como dizemos no início, da dureza do coração, nessa época em qual entramos, o mundo se endurece, então de pedir perdão também por esse pecado do mundo, esse pecado coletivo que existe a nosso redor, e podemos pedir perdão também por esse pecado coletivo. Amém? Vamos rezar com o Salmo 51. Podemos se levantar. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mau aos teus olhos. Teus razões, palavra. E tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que ama a verdade no fundo do ser, e me ensina a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e dance aos ossos que amagaste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos transgressores, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus,
Meu Deus Salvador, e minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Pois não queres sacrifício ao holocausto, não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado. Ó Deus, tu não desprezas. Faze o bem a Sião, por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, holocaustos e ofertas totais. Em teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.